Queremos saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Fica mais bonito, hein? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Para mim está sendo motivo de muita alegria nesta noite poder compartilhar esse primeiro culto, não é? De louvor com os homens. A gente fica emocionado de ver esses varões abençoados aí. Deus seja louvado. Você pode dar um glória a Deus aí? Fale para o teu irmão que está do seu lado, foi bom você ter vindo. Aleluia. Estamos sentindo aqui a presença do Espírito Santo neste lugar. Como é bom nós estarmos no lugar onde o Senhor está. Ori cantarabaxu e arabanaia. E Ele está aqui nesta noite já agindo no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu creio nesta noite que Deus estará realizando o sobrenatural. Já está realizando. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos dois textos que se encontram no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 6, o versículo 8, o versículo 9. Depois nós estaremos lendo Gênesis capítulo 7, versículo 5. Vamos todos nós lermos junto aqui, irmãos? 1, 2, 3, já. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora, Gênesis capítulo 7, versículo 5. Ori cantarabaxu e arabanaias. E tudo fez, repita comigo, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Amém? Noé fez tudo o que o Senhor tinha ordenado. Podes tomar o seu assento? Aleluia. Oh glória. Que bênção. A gente ter os homens com esse momento tão bonito. Meus parabéns, pastor Silvio, a liderança aí dos homens, Valdeci, Fábio. Que Deus continue abençoando. Como é bom a gente ver os homens se despertando, irmãos, para ter essa comunhão com Deus, para ter esse momento com Deus. Isso é muito importante. A tua casa muda quando você começa a buscar o Senhor, a ter intimidade com o Senhor. Quantos querem ter intimidade aqui com o Senhor? Oh glória. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para quê? Para o adorá-lo, para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu já pude falar em línguas aqui neste lugar, nesta noite, sentindo a presença de Deus. Oh glória. E eu pensei em tantos homens para trazer hoje como exemplo para nós, dentro da nossa palavra nesta noite. Podia ter falado sobre Abraão. Abraão recebe a ordenança de Deus, e a ordenança de Deus é que ele deixasse tudo e fosse para um lugar onde ele seria tratado por Deus, onde ele seria abençoado pelo Senhor. Mas o Espírito Santo não me levou a falar sobre Abraão. Poderia falar dos profetas, Eliseu, Elias. Poderia ter falado no Novo Testamento de Pedro. Todos aqui conhecem quem era Pedro? Poderia falar de Paulo. Para mim, depois de Jesus, é um evangelista nato. Quem já leu a história de Paulo, sabe o que Paulo enfrentou. Mas desde que ele teve um encontro com Jesus, ou Jesus teve um encontro com ele, a vida mudou, a história mudou. E eu quero profetizar aqui já nesta noite, que a tua história, que a tua vida está sendo mudada, porque Jesus encontrou com você. E você tem dado liberdade do Espírito Santo agir na tua vida.
bom é quando o homem dá liberdade. Nós homens somos meio fechados, não é? As mulheres parece que se entregam mais, mas hoje nós estamos aqui diante dos homens que têm se entregue diante da presença do Senhor de forma extraordinária. Glória a Deus. Não é? Depois eu vou levar uma foto bonita aqui desses homens aqui hoje, lá para a nossa igreja lá em Paulo de Fronten. A nossa cidade lá não é no tamanho, não é, que vocês têm aqui de cidade, alguns irmãos já foram lá. Quem já foi lá em Paulo de Fronten, aí já tem um grupo aí que já conhece a minha cidade, que a cidade é muito grande, eu não é de uma rua só. Mas Deus também age lá. É para incentivar os homens a ver que tem homens dispostos a largar o seu trabalho, a sua casa, o seu momento e ter um momento com Deus. Ter um momento particular com Deus. Esse é o momento nosso. Esse é o momento seu, meu. Então aproveite este momento e receba o teu milagre. E Deus me levou a falar nesta noite, a trazer esta palavra sobre Noé. E Noé estava vivendo numa época não muito fácil, talvez parecida com a nossa, vivendo um momento onde o homem se tornou amante de si mesmo, onde o homem deixou a vontade da carne prevalecer sobre a sua vida. Mas lá nessa época, tinha um homem, como nós estamos aqui hoje, que tinha propósito diante de Deus, que queria a intimidade era com Deus. E eu meditando na palavra, Deus gerou no meu coração de a gente falar de algumas atitudes que agradam a Deus, e passamos a ter intimidade com Deus. A primeira atitude que eu queria falar aqui nesta noite, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele propôs no seu coração de acabar com tudo, até o homem, tudo que ele tinha feito. Mas de repente ele olha para lá, para a terra, encontra um adorador. Tem adorador aqui nesta noite? Tem adorador aqui nesta noite? E aquele adorador mudou a história. Mudou a história. E diz aqui a palavra, a primeira atitude que eu quero deixar para nós nesta noite é a atitude de fé em Deus. Fé em Deus, diga comigo, fé em Deus. Eu tenho essa fé em Deus, porque o escritor de Hebreus, no seu capítulo 11 e no seu versículo 1, que diz a palavra do Senhor, quem se lembra? Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E eu creio que tem homem de fé aqui. Eu creio nesta noite porque você está aqui e nós somos homens de fé. Diga comigo, nós somos homens de fé. A viver a fé do sobrenatural. Em nome de Jesus, irmão. Se você tem essa fé, receba o teu milagre. Receba a tua bênção nesta noite. Receba a tua cura, que talvez você veio buscar a solução para o teu problema. Deus vai agir e vai fazer milagre acontecer. Ter fé em Deus e passar tempo em oração. Diga comigo, passar tempo em oração. O que é a oração? A oração é um momento que você tira, porque diz a palavra, Jesus ensinando, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus, que te vê em secreto, e o teu Deus, que te vê em secreto, te recompensará. Oração é momento de intimidade. Quer ter intimidade para que Deus revele para você o que está no seu coração? É preciso orar, irmão. Porque muitas pessoas hoje
estão andando por caminhos que não deveriam andar, porque não está na intimidade da oração, pedindo a Deus direção. Deus olhou e viu que naquela multidão que estava ali de homens, mulheres corrompidas, tinha um que tinha intimidade com Ele. Tinha um que fazia chegar o aroma suave diante da sua presença. E Deus quis abrir o coração para ele. Sabe o que está acontecendo comigo, talvez contigo? É que nós estamos tirando ainda pouco tempo para ouvir o coração de Deus, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para a nossa casa, para a nossa família. Então, uma das atitudes que agrada a Deus é eu tirar momentos de oração. É o que os irmãos têm feito, amém? Os irmãos têm tirado momento de oração, irmãos. Busque mais, ore mais, para que sejam mais abençoados. A segunda parte da atitude que eu quero falar nesta noite é se arrepender dos seus erros cometidos e não mais cometê-los. A Bíblia nos diz que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, o sangue dele nos purificou. Agora nós, como servo de Deus, sacerdote do lar, diga assim: eu sou o sacerdote do meu lar. Qual a diferença do sacerdote para o profeta? O sacerdote, ele ouve e leva para Deus. O profeta, ele ouve de Deus e traz para as pessoas. Nós somos os sacerdotes que temos que levar para diante de Deus, em oração e com muita fé, que o Deus que nós servimos, Ele é Deus que age, Ele é Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. Então, se arrependeu, abandonou, deixou, nunca mais. Agora o nosso alvo é Cristo. Não importa o que você fez no passado, o que você viveu no passado. Agora nós somos uma nova criatura na presença do Senhor. Onde está as novas criaturas na presença do Senhor aqui, que possa adorar e bendizer o nome do Senhor? Aleluia! A terceira atitude, obedecer a palavra. Diga comigo: obedecer a palavra. Conhecereis a verdade, João nos escreve. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, busque conhecer a verdade através da palavra. Não somente ler a palavra, mas nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor está direcionando. Talvez aquilo que o profeta de cima desse altar libera uma palavra, e nós precisamos crer na palavra. E diz a palavra: crê no profetas e prosperará. Então obedeça a sua palavra. A maior dificuldade do homem hoje é obedecer os mandamentos de Deus, é procurar se moldar diante da vontade de Deus, no seu viver, no seu falar, no seu proceder. Mas nesta noite, essa atitude agrada a Deus. Quarto, ser sincero e íntegro de coração. Precisamos ser sinceros, irmãos, porque Deus conhece o coração. A palavra de Deus nos diz, o salmista: ainda que a palavra saia, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então nós estamos diante de um Deus que conhece o nosso coração. Me fez lembrar do primeiro assassinato da Bíblia, quando Caim matou Abel. E se você for ler o texto, o Senhor disse para Caim que o coração dele estava cheio de coisas que não deveriam, e que ele pudesse deixar, não fazer.
Deus deu uma chance para ele. Por que a oferta dele não foi recebida? Porque Deus estava olhando o que estava no coração, a sinceridade do coração dele. Isso é muito importante, irmãos. Nós sermos sinceros com Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Deus está procurando homens que vivem isso, a sinceridade com Ele, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Ontem eu trouxe uma palavra lá na nossa igreja, está ali o nosso pastor Dudu, nosso missionário que está aí nos representando aqui em Guarapuava. Nós está ali o nosso presbítero Jobson, evangelista Reberson, é que a gente costuma chamar de apelido, eu não queria colocar o apelido. Nós falamos ontem lá sobre os pais, relacionamento de pais. Deus quer que nós sejamos sinceros, adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nós como igreja, porque a igreja somos nós, as paredes são o templo, precisamos viver essa sinceridade. Abraçar e dizer que ama, isso ser do fundo do nosso coração. O quinto, viver de acordo com os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Ele vai projetar para nós aí agora João 14, versículos 15. Diz a palavra que ele vai projetar: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Vamos lá todos juntos. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Jesus estava dando essa orientação para quem? Para os discípulos. Nesse momento que João escreve esta palavra, foi os momentos finais de Jesus com os seus discípulos. E ele ali estava orientando os seus discípulos. Eu gosto muito de João 14, quando ele diz no seu primeiro versículo: não se turbe o teu coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Por isso que é importante a gente ter essas atitudes. Eu olho para a vida de Noé, e quando o Senhor disse a palavra que nós lemos no início da nossa mensagem: portanto Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os contemporâneos. Noé andava, diga comigo, andava com Deus. Então quer dizer, todos os lugares que Noé ia, o Senhor ia com ele. A companhia de Deus com Noé. Noé buscava isso, irmão. Busca isso nesse tempo que nós estamos vivendo. É ter 24 horas a presença do Senhor junto conosco. Isso nos traz paz, isso nos traz segurança. Não é? Como o filho gosta do pai perto. O nosso Pai Celestial, Ele vai estar com a gente, com as mãos dele estendidas para nos abençoar. O sexto que eu coloquei: amar a Deus com todo o coração, alma, espírito e força. Marcos 12, versículo 30. Olha o que Jesus disse em Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Glória a Deus. Eu imagino Noé vivendo essas atitudes em meio àquele tempo. Hoje parece que o certo está virando errado, o errado está virando certo. Mas nós, homens chamados, escolhidos, separados por Deus, precisamos ter essas atitudes nesse tempo em que nós temos vivido para a glória do nome do Senhor.
Amém? E eu queria, essa foi uma introdução que eu quero mais me prender nesta noite. É o versículo 5 do capítulo 7. E tudo fez Noé, segundo o que o Senhor ordenara. Repita comigo mais uma vez esse versículo. E tudo fez Noé. Noé recebe uma planta do Senhor. Noé recebe uma orientação do Senhor. Noé recebe um projeto. Diga comigo, Noé recebeu um projeto. Hoje, se nós formos olhar, não é o projeto que Deus para Noé, é só você entrar numa grande embarcação. Eu nunca fiz um cruzeiro. Alguém já fez um cruzeiro aqui, irmão? Tem uma mãozinha ali, duas. Eu também não fui ainda num cruzeiro. Mas os irmãos que já foram, não é? A embarcação tem de tudo lá. Pelo menos meu sobrinho que trabalhou no embarcado, falou com o meu tio, um negócio lá extraordinário. Olha aí, quem não fez aí, procure fazer então, né? Um cruzeiro. Noé recebe uma planta de Deus. Irmão, hoje é fácil a gente olhar e pensar e ver. Hoje nós temos de todos os meios para facilitar uma construção de uma embarcação que Deus estava dizendo para ele, Noé, vai ser necessário você fazer essa embarcação, porque o tamanho da tua fé, o tamanho do seu amor para comigo, vai te salvar você e a tua casa. Gênesis capítulo 6:15, tem a medida. Qual era a medida da arca? 300 côvados. Vamos arredondar o côvado para 50 centímetros para ficar mais fácil. 300 côvados. 300 vezes 0,50, 150 metros. Imagine você, naquele tempo, receber um projeto de Deus. Esse projeto é ambicioso. Mas Deus quer isso, irmão, que você acredite nos projetos dEle. Talvez Deus já falou contigo, talvez Deus já revelou um projeto para você, e você às vezes com medo. Não, meu irmão, coloque a mão no arado. Vai fazer o que Deus tem te ordenado. Vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. Vai cumprir o propósito de Deus na tua família. Eu imagino bem. Não é pensando. Quanto tem de largura essa igreja aqui, pastor? Alguém sabe aí para ajudar o pastor? 40 metros. Vamos arredondar para 50. Você já pensou no projeto que Deus deu para ele? Vamos pensar. 50. Outro tanto. E mais um tanto. Nossa. Você já tinha parado para imaginar que seria desse tamanho? Uma embarcação. O projeto que Deus deu para ele. Mas foi Deus que deu. Fale para o teu irmão que está do seu lado, se esse projeto foi Deus que deu, não tenha medo de colocar a sua mão para realizar o projeto que Ele tem falado contigo. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Olha, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que seria 150 de comprimento, 25 de altura, de largura e 15 de altura. Você já imaginou bem? Você pegar isso do nada. Imagina as ferramentas que ele teria naquela época para começar esse projeto. Se fosse você, se fosse eu, o que a gente ia responder para o Senhor? Imagina aí você recebendo um projeto. Hoje, com toda a facilidade que a gente tem, motosserra e outras ferramentas. Aqui,
A maioria trabalhava às vezes com madeira, que a gente vinha aqui o que faz a prancha da madeira. Meu irmão, agora imagina você naquela época com esse projeto. Talvez o projeto seja impossível para você, mas para Deus não é impossível. Oricantarabashu e arabanaias. Eu me lembro. Quantos anos vai fazer a igreja, pastor? Agora? 14 anos. 14 anos atrás, eu acompanhei o pastor Silvio com o nascimento desta igreja. Verdade, pastor Silvio? Não imaginava, talvez, chegar a esse projeto que está aqui. E eu quero profetizar que vai ser muito maior do que está aqui acontecendo. Porque é projeto de Deus, meu irmão. Se é projeto de Deus, creia que no momento certo vai acontecer. E esse projeto que Deus deu para Noé é para a salvação dele, porque a arca hoje simboliza quem? Cristo. A nossa arca. Onde nós temos que entrar. Essa embarcação, Deus mandou ele fazer, porque o projeto de Deus era que fosse e que viesse chuva. Eu estava de manhã agora pensando nessa mensagem, imaginando o trabalho que esse homem teve. A tua parte, a minha parte, nós vamos ter que fazer, meu irmão. Não adianta você querer que as coisas vai ser como mágica. O Aladim surge de repente. Não, irmão. Não. Vai precisar de você. Vai precisar da sua família. A sua família precisa estar imbuída nesse projeto. Agora imagine você receber um projeto de Deus aqui hoje, e você chegar em casa e contar esse projeto para sua esposa, e reunir os seus filhos, e dizer para ele nesse projeto: eu preciso de vocês. Diz a palavra que Noé tinha quantos filhos? Quem sabe? Quem sabe? 3 filhos. Imagina ele chegar em casa, chamar a esposa dele, vamos botar o nome dela de Maria. Não tem nenhuma Maria aqui não, né, irmão casado? Não. Maria, na minha intimidade com Deus, Deus me revelou, abriu o coração para mim. O propósito dele é destruir tudo que ele fez. Mas ele achou graça em mim. E me deu esse projeto aqui, ó. Vou construir uma arca. Ele me deu medida de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. O que a sua esposa falaria para você? O que seus filhos diriam para você? Pensa aí. Papai brefou. Mas a família sabia o homem que tinha em casa, a esposa sabia o homem que tinha em casa, os filhos sabiam quem era Noé. Oricantarabashu e arabanaia. A nossa família precisa saber que nós somos homens de Deus e andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos homens direcionados não pela nossa vontade, não pelo nosso eu, não pelo nosso querer, mas nós andamos direcionados pela vontade de Deus. E isso faz a diferença quando a família reconhece. A esposa diz: eu tenho um homem de Deus. Os filhos dizem: eu tenho um pai que tem intimidade com Deus. Será que esse é o exemplo que a gente tem dado, irmão? Eu queria que você saísse daqui e pensasse nisso. A família olhava para Noé e via Noé
falando com Deus. Os seus filhos passavam e viam Noé na intimidade com Deus. Será que a sua família tem visto isso de você? Não precisa me responder. Tua esposa já viu você orando? Os seus filhos já viram você buscando ao Senhor? Ou só nesse momento que você vem aqui para a igreja? Há pouco tempo fui procurado no nosso gabinete. E conversando com o chefe de família que foi ali, e ele me passou um questionamento, e eu falei com ele: meu filho, tudo isso está acontecendo porque você tem uma vida muito rasa com Deus. Eu perguntei a ele: você lê a Bíblia em casa? E ele foi sincero: não. Então eu falei: tu já não se alimenta espiritualmente? Você ora em casa? Não. Você jejua? Não. E como você quer ter intimidade com Deus? E como você quer ser abençoado pelo Senhor? Você não está nem ouvindo a voz dele de direcionamento para a sua vida. Então busque isso. Busque viver os projetos de Deus. E eu coloquei: obedecer às ordenanças de Deus é viver a risco o projeto de Deus. É fazer, na verdade, o que Deus está direcionando. Meu filho, se Deus está direcionando, quem é o homem para dizer que não? Ele recebeu o projeto, levantou de manhã no outro dia, depois de passar esse projeto para a família. Eu creio que ele foi amolar o seu machado. Vamos imaginar que lá tinha um machado, né? Ele foi afiar o seu machado e falou assim: nós vamos construir o que Deus disse para nós. Nós vamos viver o que Deus disse para nós. Você pode repetir isso comigo? Nós vamos viver o que o Senhor disse para nós. Para mim, minha casa e a minha família. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? É viver, arrisca, é acreditar, meu irmão. É aceitar a proposta de Deus. Mesmo que muitas das vezes, aos olhos humanos, alguém possa dizer para você: isso é loucura. Isso é loucura que você está fazendo. Não, se é Deus que falou, não é loucura. Se é Deus que falou, Ele vai fazer acontecer. Ele vai mover os céus, Ele vai mover as terras. Eu acredito que, né, os filhos, imagine você construir uma arca desse tamanho com 4 pessoas. 4, ele e seus 3 filhos. O tempo da construção seria o tempo que Deus ia dar para aquele povo que ali estava, olhando o projeto de Deus na vida de Noé. Imagine se fosse nós passando lá e vendo Noé começando a construção e perguntar: Noé, o que você está fazendo aí? Deus mandou eu construir uma arca que vai ter 150 metros. Aí ia dar uma boa gargalhada. Ia não ir, irmão. O que é isso, Noé? Nem chuva cai. Diz a palavra que até nessa época não tinha chuva. Talvez se eu tivesse passado lá também. Mas o que ele estava dizendo? Isso é projeto de Deus. Eu estou iniciando um projeto de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: inicie o projeto que eu já tenho falado para você. Não tenha medo. Imagine, para construir uma arca dessa, o que ele iria precisar?
Como que é fazer? Meu irmão, coloque a tua mão no arado. Se é falta de recurso, Deus vai enviar recurso. Deus é Deus que trabalha em favor dos seus. Eu tenho experiência nisso, que Deus é Deus, que quando Ele fala, Ele faz acontecer, meu irmão. Ele faz acontecer, Ele é Deus. Nós precisamos estar conectados com Ele. Eu tive uma experiência com Deus, até mesmo na parte da igreja. Assim que eu assumi a igreja, o tesoureiro da igreja me chamou e falou: olha, tem essas duplicatas para pagar e não tenho recurso. É amanhã? É amanhã. Tá bom. Acordei 5 horas da manhã, fui para o monte, falar com quem tem poder sobre todas as coisas. Orei, até por volta talvez de umas 8 horas, passei na casa de minha mãe, tomei um café, e minha mãe falou assim: de onde você está vindo? Estou vendo o seu rosto brilhar. Eu falei: estou desci do monte, mãe. Cheguei na porta da igreja, enfiei a chave para abrir a porta da igreja, devia ser mais ou menos umas 9 horas da manhã isso já. Parou um carro na porta da igreja, e falou: senhor pastor da igreja? Falou: sou eu mesmo. Chega aqui. Eu tenho um sítio aqui na cidade. Eu sou membro da igreja batista lá de Campo Grande. E o senhor não deixou eu ir embora, porque ele precisava de mim aqui nessa cidade. E ele mandou preencher um cheque. E ele mandou que eu trouxesse esse cheque e entregasse na sua mão. Eu me emocionando um pouco quando eu lembro disso. Deus é Deus de resposta, meu irmão. Creia na resposta de Deus para a sua vida. Creia na resposta de Deus. Você não está adorando um Deus morto que ficou na sepultura. Nós estamos diante de um Deus vivo que ouve as nossas orações. Aleluia. E responde às nossas orações. Eu fiquei muito emocionado naquela hora, porque foi uma experiência na minha vida. E eu louvei a Deus, falei: senhora, muito obrigado, que Deus continue te abençoando e tal. Acabei de fechar o que eu estava abrindo. Peguei o cheque na mão, nem abri o cheque. Nem abri, não fui nem curioso para ver o que estava lá. Voltei para casa do meu pai, que meu pai era tesoureiro nessa época. Falei: papai, vê se esse valor que o senhor precisa, abre o cheque aí. Até os centavos. Até os centavos. Eu me lembro que ele falou assim: mas será que vai ter fundo? Eu falei: rapaz, você agora vai perguntar para Jeová. Se ele mandou, eu acredito, piamente, meu pai. Pagamos o que precisava. Deus está dizendo para você que nesta noite: creia em mim. Oricantarabashu e arabanaia. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falei que eu vou te dar, eu vou te dar. Mas você precisa viver o projeto de Deus para a sua vida, meu irmão. Não fique vacilando, porque tem pessoas que colocam na mão de Deus e tiram da mão de Deus. Como é tirar isso? É quando eu começo a querer fazer a minha vontade. Deus falou para Abraão: Abraão, tu vai ser pai, rapaz. Sara quis ajudar o projeto de Deus na vida de Abraão. Não era por aquele caminho. Não era viver daquilo que eles estavam pensando. Não, irmão, o projeto era de Deus. Até o dia que Deus mandou o anjo lá e falou com Abraão: Abraão, tem 2 notícias para você, Abraão. A primeira é que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, porque morava lá o seu sobrinho. Como é que chamava o sobrinho de Abraão? Ló. Ele intercede lá. Deus teve misericórdia de Ló. E falou assim: agora a segunda
é que você vai ser pai. Você vai ser pai. Sara estava atrás da tenda, riu quando ouviu. Manda chamar a Sara. E o anjo falou para ela: por que você riu? Eu? Sabe aquele negócio que as pessoas fazem com cara cínico? Eu? Você riu. Mas no tempo necessário, você vai ter o seu filho no colo. Sabe o que eu quero dizer para você nisso? Não tente ajudar aquilo que Deus falou para você que ia fazer e da maneira que Ele ia fazer. Porque se ajudar dá problema. Hoje estamos lá, aquele problema de duas nações, até hoje. Por quê? Porque não foi dentro do plano e do projeto de Deus que Deus tinha para aquela vida, para aquela família. Eu tinha um projeto de Deus. Eu moro na cidade de Paulo de Fronten, engenheiro Paulo de Fronten. E eu comprei uma propriedade na cidade do Carmo. E o meu propósito, diante de 1%, que eu falei um dia na reunião de ministério que a gente faz, que eu ia embora. Só que não era o projeto de Deus, eu saí da onde eu estava. Estou lá hoje. O sítio já faz quase 30 anos. E eu estou lá em Paulo de Fronten, irmão. Era a minha vontade. Meu irmão, viva a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive. Gálatas 2:20. Põe para nós aí, por gentileza, Gálatas 2:20. Até que hora eu tenho? Já são 20 para as 10 lá. 20 para as 11, aliás. Já são 20 para as 11. Só solta 3 temas. Dá para ir, irmão? Tem mais alguma coisa para apresentar? Se tiver, fica tranquilo. Olha o que diz Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu. Então, meu irmão, esquece o eu. Esquece a sua vontade. O Deus que nós servimos, Ele precisa ser o primeiro. Aí na frente. Vamos lá. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver a vontade de Deus. Fale para o teu irmão que está do seu lado. Vive a vontade de Deus. Vive o querer de Deus para a sua vida, meu irmão. Chega de cochear em 2 pensamentos. Não cochies em 2 pensamentos. Creia que Deus é Deus. Viva a vontade dEle para a glória do nome do Senhor. Obedeça a palavra que foi liberada. Você nesta noite está recebendo uma palavra. Obedeça, viva a vontade. Procure, na verdade, entender o propósito de Deus, mesmo que aos seus olhos pareça impossível. Mas nós servimos um Deus das causas impossíveis. Acredite na provisão de Deus. Noé precisava acreditar na provisão de Deus. Eu preciso acreditar na provisão de Deus. Nós precisamos acreditar na provisão de Deus. Você acredita na provisão de Deus? Eu acredito. Vamos lá, eu acredito na provisão de Deus, no que Ele tem falado na minha vida e tem me direcionado. Eu vou alcançar para a glória do nome de Jesus. Noé conseguiu o seu projeto ou não? Sim. Mais forte. Sim, meu irmão. Quero chegar lá no céu e bater um papo com Noé. Noé, vamos tomar um café? Não sei se o céu vai ter café. Vem cá. Conte para mim, rapaz. Como foi que você conseguiu fazer um mistério desse tamanho? E o que ele vai dizer assim? A mão do Senhor.
Foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero deixar essa palavra para você nesta noite. Se entregue de corpo, alma e espírito ao plano de Deus para a sua vida. Se entregue. Se lance. Descanse. Porque o nosso Deus, Ele é Deus poderoso para fazer acontecer o que Ele prometeu. Eu tinha na faixa dos meus 16, 17 anos, e numa reunião de poesia de Natal, onde só tinha criança, adolescentes, jovens, e duas irmãs, responsáveis pelas peças de Natal. Eu sou de uma era bem antiga de que poesia de Natal, meu irmão, era folhas. E eu me lembro que naquele dia a irmã falou assim: hoje a gente vai começar diferente. Vamos botar todo mundo de joelho. Todas as crianças de joelho. E começaram a orar, meu irmão. O poder caiu no meio daquela criançada. Foi criança sendo batizada com o Espírito Santo. E Deus fez a promessa para mim quando eu tinha entre 16 para 18 anos. Que eu seria o que estou sendo hoje, pastor responsável pela Igreja Assembleia de Deus de Engenheiro Paulo de Fronten. Tinha 18 anos. 16 para 18 anos. Deus fez uma promessa. Passou-se o tempo. E hoje eu já tenho 23 anos que eu estou ali como pastor responsável daquela igreja. Onde o nosso pastor Silvio já esteve ali algumas vezes ministrando. O pastorzão vai estar lá também em junho. Né, Edmar? Vai estar lá com a gente. Passou o tempo, irmão. Hoje eu tenho 61 anos. Então você faz a conta. 61 menos 24. Quem é bom de matemática aí? 37. Vamos imaginar que eu tinha 17. 20 anos. Não seja precipitado. Se Deus liberou uma palavra para você, no tempo certo, Deus vai fazer cumprir a sua palavra. No tempo certo, Deus vai agir ao seu favor, como agiu ao meu favor. Que Deus abençoe esses homens maravilhosos que aqui nesta noite estão. Eu quero profetizar o milagre de Deus sobre a tua vida. Tudo que chegar às suas mãos, que seja multiplicado para a glória do nome do Senhor. Que a bênção seja sobre a sua casa, que as bênçãos sejam sobre a sua família, que as bênçãos sejam sobre você. E aonde você passar, que as bênçãos do Senhor lhe acompanhem para a glória do nome de Jesus. E eu posso ouvir um amém? Amém. Jesus ama vocês, e eu também. Se lembrando, passando no livro de Marcos, se lembre de mim e ore por mim. Eu preciso das orações de vocês. Meus parabéns, homens abençoados, que nesta noite aqui estão na casa do Pai. E com certeza o Pai está aqui, aleluia, e tem recebido a cada um, aleluia, tem abraçado a cada um. E com certeza vai trazer a resposta do que você veio buscar nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Sai daqui abençoado, sai daqui cheio da glória, sai daqui cheio da unção de Deus, porque Ele está, aleluia, no controle da sua vida. Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém?